Boa noite mais uma vez, né? No último estudo, a gente concluiu os capítulos 4 e 5, que falavam sobre a pluralidade das existências. Hoje, a gente vai começar o capítulo 6, que tem o título da vida espírita. O que seria essa vida espírita? A gente viu nos capítulos 4 e 5 que ele falou sobre as múltiplas encarnações que a gente passa no nosso processo evolutivo. Nós estudamos a finalidade dessas encarnações, estudamos o que a gente pode trabalhar em cada uma dessas oportunidades, como a gente evolui. Vimos que essas experiências que temos na Terra são todas oportunidades de aprendizado, oportunidades de aperfeiçoamento, até o ponto em que nós atingíssemos um patamar tal de espíritos puros, onde não mais tivéssemos necessidade de voltar à Terra para sofrer as dificuldades que encontramos aqui no nosso planeta, né? Então, nós vimos essa sequência e agora nós vamos estudar o que acontece com o espírito quando ele não está ligado ao corpo, né? Nós vimos inicialmente a encarnação, o que a gente faz ou o que a gente precisa fazer enquanto está encarnado, e agora a gente vai começar a ver o que Kardec escreveu sobre esse período em que a gente não está encarnado, né? Que a gente não está ligado a um corpo físico. E isso que ele chamou de vida espírita, ou vida espiritual. Só queria enxergar isso aqui direito. Só acende tudo junto. Bom, aumentar aqui um pouquinho a letra. Estão conseguindo ver agora? Tá melhor? Bom, então nesse capítulo que fala da vida espírita, nós temos toda essa sequência de itens, né? Provavelmente hoje a gente possa cobrir os itens 1 e 2. Vamos falar dos espíritos errantes, que são esses que se encontram nesse intervalo entre uma encarnação e outra. E vamos abordar também a existência de mundos transitórios. E Kardec começa essa sessão, ainda relacionada à questão das reencarnações, perguntando para os espíritos quanto tempo a gente leva para voltar a reencarnar. Essa é uma dúvida que normalmente está na nossa cabeça quando a gente começa a estudar esse assunto, né? Nós temos períodos específicos em que estamos na Terra, temos períodos que estamos desvinculados do corpo físico e temos novas oportunidades de reencarnar. Mas quanto tempo acontece entre uma oportunidade e outra dessas, né? É possível, por exemplo, que o meu filho seja uma reencarnação do meu pai, se um faleceu antes do outro nascer? Quanto tempo demoraria para isso poder acontecer? Quantos anos seriam necessários para que um espírito que viveu na Terra voltasse a viver aqui? Essas dúvidas normalmente a gente tem na cabeça quando a gente começa a estudar isso, né? E Kardec tinha essa dúvida e perguntou para os espíritos: a alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? E os espíritos responderam: algumas vezes reencarna imediatamente, porém, de ordinário ou comumente, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí
menos grosseira a matéria corporal, o espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Vamos tentar explicar um pouco o que é que ele diz aí. Primeiro, ele diz que ele não define muito bem o tempo, né? Ele diz que pode acontecer até imediatamente, mas não é o normal, né? O normal é que haja um período, né? Um intervalo, que ele disse que é mais ou menos longo, né? O que é que vai depender isso? Vai depender da nossa evolução, vai depender da nossa capacidade de, no plano espiritual, ter consciência da nossa situação, né? A gente vai ver mais na frente que a oportunidade da reencarnação muitas vezes é um pedido que a gente faz, outras vezes nos é imposto. Mas o tempo, ele é realmente muito variável, né? E aí ele remete à situação dos mundos superiores. A gente já viu aqui nos capítulos anteriores que a Terra não é um mundo muito avançado, né? Do que Kardec dividiu em 5 níveis, a Terra estaria no segundo mais baixo, né? Não seria o último o estágio mais baixo, mas o segundo, né? Em vias de partir para o terceiro. Mas ele levanta a situação dos mundos superiores. Nos mundos superiores, os espíritos já estão num estado tal de evolução que há uma diferença muito pequena entre ele estar encarnado ou estar desencarnado. Porque à medida com que a gente avança para mundos mais evoluídos, o nosso corpo perde a densidade da matéria. A gente vai ficando cada vez mais leve, digamos assim, mais próximo ao nosso estado de espírito, né? Que é o nosso estado natural. Então, à medida com que evoluímos, a diferença entre estar encarnado ou não vai diminuindo também. E nos mundos mais avançados, antes ainda de atingirmos o estado puro, em que não precisamos mais reencarnar, porque não temos mais a necessidade de viver essa experiência no corpo, nesses mundos já mais evoluídos, a diferença já é tão pequena que a encarnação se dá muito facilmente, né? O processo de reencarnação se dá muito facilmente. E aí ele diz que lá o espírito tem as capacidades, tem quase todas as suas capacidades de desencarnado quando encarnado, né? Que é esse estado desencarnado, esse estado de espírito puro, seria o estado normal de todos nós, né? E um dia nós atingiríamos esse estado. E aí no finalzinho ele compara com os sonâmbulos lúcidos. Sonâmbulo era um termo na época que era usado muito nas práticas de magnetismo, de hipnotismo. Era aquela pessoa que atingia um transe. E aí eles comparavam com o sonâmbulo, que fazia atividades teoricamente dormindo, né? Então eles usavam esse termo. É como se hoje a gente adotasse um próprio termo que Kardec usou um pouco mais na frente, que foi o termo de médiuns. Então ele comparou aqui o caso dos médiuns com uma mediunidade mais forte, em que estão aqui entre nós, muitas vezes sem distinguir nós encarnados ou os desencarnados que estão conosco, né? Algumas pessoas têm uma mediunidade tão forte que às vezes chegam a confundir, né? Tem uma história engraçada do Divaldo Franco, que ele trabalhava numa repartição pública, onde tinha um balcão de atendimento e os birôs deles ficavam na parte interna. As pessoas chegavam no balcão, pediam as informações sobre os processos, era alguma coisa sobre questões de aposentadoria, processos antigos e tal. E chegou ao ponto de Divaldo, muitas vezes, se levantar para atender uma pessoa, conversava com a pessoa, ia pegar o processo para mostrar para a pessoa, e depois as pessoas que trabalhavam com ele perguntaram com quem ele estava falando, porque ele estava falando só, né? E aí, para evitar esse desconforto, né, com os colegas, ele combinou com uma que era mais amiga dele, que quando chegasse uma pessoa, ela olhava para ele e confirmava, pode ir atender, tá vivo, né?
Para evitar essa situação constrangedora para ele perante os outros colegas, né? Então ele usava isso, ele tinha uma amiga que avisava para ele, não, essa aí pode ir, não, aí tem ninguém não vá não. Claro, ele atendia de outra forma, né? Kardec continua perguntando, o que é a alma no intervalo das encarnações? A gente viu que nós temos períodos em que estamos vinculados ao corpo, mas ao nos desvincularmos do corpo, existe um período em que estamos vivendo no plano espiritual, né? E esses espíritos, Kardec chamou de espíritos errantes, né? Para designar esses espíritos que estariam no intervalo entre uma encarnação e outra. Esse termo, muitas vezes, causa um entendimento equivocado de associar errante com quem erra. Não é bem isso. Errante é no sentido daquele que se movimenta livremente sem ter um caminho definido, digamos. Um barco está navegando, o barco está errante, ele não está com controle, ele está navegando à mercê da maré, digamos, né? Esse termo talvez não fosse o mais adequado, porque o espírito, pelo fato de estar desvinculado da matéria, não quer dizer que ele não esteja ligado a algum outro processo, a um grupo, a uma atividade, né? Não é que ele esteja lá meio que perdido no espaço, né? Mas claro, foi um termo importante para designar, porque Kardec tinha um cuidado muito grande em dar nomes para as coisas. Ele entendia que, uma vez que as coisas estivessem muito bem designadas com seus nomes, ele teria maior facilidade de explicar essas coisas, né? Então Kardec cunhou uma série de conceitos com base nesse estudo que ele fez com os espíritos. E aí ele continua perguntando, e quanto pode durar esses intervalos? Ele volta àquela pergunta inicial, né? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há limite máximo estabelecido para o estado de erraticidade, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Então, mais uma vez, os espíritos colocam para Kardec que esse tempo é completamente variável. Ele segue uma série de fatores, ele é influenciado por uma série de fatores que não nos permite definir de quanto tempo será, né? E aí ele diz que pode ser desde algumas horas, né, até milhares de séculos. E é importante, quando se fala em tempo, a gente sempre bater na mesma tecla que a nossa referência de tempo é diferente da referência de tempo dos espíritos, né? A nossa referência de tempo ela está muito vinculada com esse curto período em que estamos encarnados, né? A nossa referência de muito tempo são alguns anos, né? Para os espíritos, alguns anos, ou a nossa existência, mesmo que ela seja uma existência bastante longa, é nada diante de toda uma vida, né, infinita que o espírito tem, né? Então, uma oportunidade aqui na Terra, por mais que dure 100 anos, para o espírito é um ponto, né? Então, as referências de tempo são muito distintas. Então, quando ele fala de milhares de séculos, é porque sim, é possível que o espírito possa demorar bastante a ter uma nova oportunidade, né? Cedo ou tarde, o espírito vai ter que voltar. E aí, essa volta, ela tem uma finalidade, né? Essa volta ao corpo, a volta à Terra, tem a finalidade de nos aperfeiçoar, de nos livrar dessas máculas, como ele falou, dessas más inclinações, desses sentimentos negativos que a gente ainda traz, né? Então, a cada experiência a gente vai purificando
até chegar num estágio tal em que não necessitemos mais da experiência no corpo, né? E aí Kardec pergunta, essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como uma expiação, como uma pena, né? Em consequência, é uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também para alguns constitui uma punição, que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue, a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. E aí, para entender um pouco essa resposta, a gente resgata algumas histórias que a gente lê nos livros espíritas, né? Os livros costumam relatar para a gente casos de espíritos que, ao desencarnar, assumem atividades no plano espiritual, né? O caso talvez mais clássico, mais conhecido, seja o caso de André Luiz, que é relatado no livro Nosso Lar. André Luiz era um médico na Terra, desencarna por um processo grave de saúde, né? E sofre um pouco no plano espiritual, mas depois que passa esse período de sofrimento, ele se engaja em atividades, em estudos, em tarefas que ele assume no plano espiritual, para poder se preparar melhor para uma futura volta à Terra. Então, num caso desse, é o típico que ele cita em que o próprio espírito se engaja em atividades e pede muitas vezes para estender mais essa experiência no plano espiritual. Aquilo ali também é um aprendizado para ele. Aquilo também é uma preparação para uma nova oportunidade na Terra. Certamente André Luiz, quando reencarnou, ou se ainda não reencarnou, quando reencarnar, ele já vai trazer bem mais conhecimento e bem mais um sentimento bem mais purificado do que a última experiência dele na Terra, né? Em outros casos, a gente pode ler também nesses livros relatos de espíritos muito arraigados ainda, muito presos a sentimentos negativos, que se permitem se perder pelo plano espiritual em zonas que a gente costuma chamar de zonas de trevas, por muitos e muitos anos. Até um momento em que, mesmo não pela vontade deles, eles são resgatados para ter novas oportunidades. Porque é natural do espírito que ele evolua. Por mais que ele insista em permanecer nessa situação, vai ter um momento que vai chegar a hora dele, né? Que ele vai ter que receber uma nova oportunidade. E aí ele diz que muitas vezes constitui uma punição que Deus lhes inflige. Deus, a gente sabe que necessariamente não pune, né? Aí é uma forma de dizer. É uma imposição que é feita ao espírito para que ele evolua, né? Pela ignorância dele em se manter naquela situação ruim, ele é retirado de lá para uma encarnação que a gente chama compulsória, né? Que ele não optou. Antes de eu avançar, eu não falei no começo, esqueci, fiquem completamente à vontade. Quem quiser fazer comentário, tirar dúvida, fazer alguma observação, levanta a mão, porque por conta da luz aqui, às vezes eu não consigo enxergar todo mundo, mas levantando a mão fica fácil de eu vê-los, tá? Então fiquem à vontade. A erraticidade é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. Em seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Então, enquanto não atingirmos esse estado de espíritos puros, nós continuaremos alternando entre encarnações e erraticidade. Encarnação e erraticidade. Continuaremos nesse processo até o momento em que não precisarmos mais. Então, até o limite do espírito puro, nós temos espíritos de todas as categorias nesse processo, né?
Então, no plano espiritual, nós vamos encontrar espíritos desde os menos evoluídos até os mais evoluídos. Nós só não vamos chamar de espíritos errantes aqueles espíritos que já estão no estado puro, no seu estágio de espírito puro, que estão também no plano espiritual. Ok? Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham que reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros que chegam à perfeição. Esses se encontram em seu estado definitivo. Foi o que a gente já comentou, né? Então, enquanto eu tiver ainda que reencarnar, ao estar no plano espiritual, eu serei denominado por Kardec de espírito errante. Ok? E aí Kardec faz uma breve observação sobre esse trecho. No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, pelos quais vai passando sucessivamente à medida que se purificam. Com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, sem o corpo material e aguardando uma nova encarnação para se melhorarem, e espíritos puros, perfeitos, não precisando mais de encarnação. Então, nós estamos num desses três estágios. Hoje aqui, nós estamos encarnados. Junto de nós aqui, existem certamente vários espíritos errantes, que estão desencarnados, aguardando uma oportunidade de uma nova encarnação. E, com a permissão de Deus, certamente algum espírito puro encontra-se também conosco, nos orientando, nos guiando, nos protegendo. Então, essas três classificações que Kardec usou estão presentes no meio de nós, ok? Entre os espíritos não encarnados, há aqueles que têm missões a cumprir, que se entregam a ocupações ativas, gozando de relativa felicidade. Outros, como que flutuam no vazio e na incerteza. Notem que esses aí, talvez o termo errante fosse o mais aplicado, né? Porque eles estão lá, meio que jogados ao léu, sem a consciência ainda do seu estado de espírito. São esses os errantes, na acepção própria do termo, constituindo na realidade o que se designa pela expressão almas a penar. Os primeiros nem sempre se consideram errantes, porque fazem uma distinção entre sua situação e a dos outros. É aquela observação que a gente já adiantou, né? Alguns espíritos estão no plano espiritual, entre uma encarnação e outra, e não se consideram aplicáveis a esse termo de errante. Preferem separar que errante é aquele realmente que ainda está meio que perdido, desencarna, mas não sabe, não tem plena consciência da sua situação, que muitas vezes a gente costumava chamar de alma penada, né? Alma penada, digamos, no popular, seriam aqueles espíritos que desencarnaram, mas às vezes ainda acham que estão vivos, que frequentam ainda as casas que viveram, os ambientes onde trabalhavam, as festas que costumavam frequentar, encontram-se perdidos no plano espiritual, ainda não conscientes da sua situação como espírito, né? Daí a importância da gente estar sempre estudando, nos conscientizando, nos preparando certamente para quando enfrentarmos essa situação, que é inevitável, todos enfrentaremos de forma muito mais tranquila. Claro, turbulências vão ter. Essa passagem do estado de encarnado para desencarnado normalmente gera uma turbulência, um processo de transição. Mas, uma vez que nós nos prepararmos, nos conscientizarmos da nossa essência de espírito, nós vamos certamente encarar isso de forma um pouco mais tranquila. Diga lá. Como o jeito que ele falou, André Luiz, ele tentou se engajar nas atividades no mundo espiritual. Isso.
nós também, encarnados, devemos engajar nas atividades de Cristo. Sim, sem dúvida. Ter a nossa evolução, né? Sem dúvida, sem dúvida. As oportunidades de trabalho são muitas, né? Estão à nossa disposição. A todo instante nós somos chamados para atividades diversas, né? É interessante quando a gente começa a parar para pensar sobre isso, a gente começa a ver quantas vezes nós tivemos oportunidades de agir em alguma atividade beneficente, na ajuda, seja individualmente ajudando uma pessoa, acolhendo a pessoa com um abraço, uma conversa sincera, né? São oportunidades de trabalho que a gente vai tendo. E aí, resgatando a história de André Luiz, é muito interessante também o fato do seguinte: André Luiz era um médico muito conceituado na Terra, né? A identidade dele, inclusive no livro, foi suprimida até para evitar constrangimento para a família, essas coisas todas. Mas a gente vê na história que ele sofreu muito por isso, né? Ele passou muito tempo sofrendo pelo orgulho que ele tinha ainda quando encarnado, né? Ao superar isso e começar um processo de tratamento na colônia chamada Nosso Lar, lá ele sentiu a necessidade de se engajar. E qual foi a primeira ideia dele? Olha, eu era médico, eu quero atuar como médico aqui tem um hospital. E mostraram para ele que não, que a medicina que ele conhecia não servia lá. Ele tinha todo um processo de aprendizado. E aí o que foi que André Luiz começou a fazer? Quem lê o livro sabe dizer qual foi a primeira atividade dele? Limpando o chão, com um esfregão, né? Quer dizer, o cara que era o médico, conceituado, se submete, porque entendeu que era importante para ele, a começar de baixo o trabalho lá, né? Isso é bem bacana da história. Pois não. Assim, talvez você já tenha até falado, só que eu acabei não entendendo. E em relação aos espíritos que desencarnam e continuam entre a gente, certo, também pode ser considerado a erraticidade? Sim, é erraticidade, tá? E é o que seria o termo mais correto, né? Que é aquele espírito que está aqui ainda sem se compreender como espírito, né? Um espírito desse que já se engajou numa atividade, que já está conduzindo um estudo, que está se preparando para um processo de reencarnação no futuro, né? Esse espírito, eu não posso dizer que ele está errático no plano espiritual. Ele tem um planejamento, ele tem uma atividade, né? Mas o termo genérico que se usa é espírito errante, né? Mas esses casos de espíritos ainda mais perturbados, que ainda muitas vezes não se reconheceram como espíritos, ainda se acham encarnados, se perturbam porque as pessoas não o veem, não conversam com eles, não interagem, né? Se perturbam porque não conseguem tocar nas coisas que eles tinham e davam muito valor, se perturbam porque não conseguem mais frequentar os ambientes que se afinizavam em frequentar, né? Esse sim, o termo é perfeito para eles. Assim, tem algum tempo determinado para essa libertação da matéria? Assim, algum livro foi já comentado sobre isso há tempo? Não. Que a pessoa desapega a matéria ao seu corpo? Não, aí é um processo de conscientização, né? A gente sabe que é um processo que pode ser lento, né? Mas que a gente deve começar a trabalhar desde já, né? A gente deve já fazer um esforço muito grande para nos desapegar, né? Essa palavra que a gente usa muito, desapego, talvez seja o grande passo que a gente precisa dar, né? Essa quebra do vínculo muito forte que a gente tem muitas vezes ainda até com objetos, né? Também com pessoas. Eu digo assim, para ele o espírito reconhecer que ele não pertence mais àquela matéria. Pronto. Leva algum tempo? Leva, é um processo de conscientização. Vamos imaginar, assim, não querendo fazer qualquer crítica a nenhuma orientação religiosa ou linha filosófica. Vamos imaginar uma pessoa extremamente materialista,
que não acredite, não digo nem acreditar em Deus, não acredite que exista espírito, não acredite que exista plano espiritual. Acredita somente que terminou a vida do corpo, acabou, né? E muitas vezes, por achar isso, a pessoa comete abusos, né? Acha que para acabar o sofrimento, a solução é acabar com a vida. Muitas vezes quer acabar com a dor, mas acha que só acaba com a dor se acabar com a vida, e depois descobre que a dor continua, talvez maior ainda, a vida continua, ele não conseguiu acabar com ela e sofre muito mais, né? Então, é um processo de conscientização. Imagina essa pessoa que viveu a vida dela com esse entendimento, que acha que ali termina, que não existe nada do outro lado, digamos assim, e de repente se vê desencarnado. Se vê fora do seu corpo, muitas vezes participa do processo de decomposição do seu corpo, sofrendo, porque acha que ainda é o corpo, né? Não que ele esteja lá, deitado no corpo, mas ele se liga ao corpo nesse sentimento de que ele acha que ele é corpo e não espírito, e ele sofre com isso, né? Então, é um processo de conscientização, tá? O que é que a gente espera? Que com a nossa capacidade de entender isso antes de passar pelo problema, digamos assim, a gente encare de forma melhor. Mas sabemos que teremos cada um as nossas dificuldades, cada um tem o seu ponto que precisa ainda de esclarecimento, né? E aí não tem como dizer o tempo. O caso do André Luiz, ele levou, se eu não me engano, no livro fala, 7 anos nesse processo de viver numa área muito trevosa, né? Até o momento em que ele reconheceu a necessidade de pedir ajuda e ser alçado a um tratamento, né? Mas voltou a cair para lá. Bastou ele sintonizar de novo com aqueles pensamentos que ele tinha no passado, né? Muitas vezes é um processo demorado, de vai e volta, né? Até que o espírito realmente entenda a sua situação. E muitas vezes, como a gente falou, ele se prende tanto nessa situação que alguém vai lá por ele e diz, não, tu precisa voltar e reencarnar porque não vai conseguir avançar dessa forma. Ok? Eu vivia falando que a gente fizesse um teste. No dia que a gente dormir, acordar, falar com as pessoas não responder, tem alguma coisa estranha. Já se prepare, né? De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros? Estudam o seu passado e procuram meio de elevar-se. Vêm, observam o que ocorre nos lugares aonde vão, ouvem o discurso dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados. E tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. Então, o espírito, no processo de esclarecimento no plano espiritual, ele participa. Muitas vezes ele é trazido para palestras, para ouvir também conosco. Muitas vezes ele é levado para ambientes onde ele vai ser mostrado para ele o reflexo de ações que ele mesmo tomou, né? É um processo de aprendizado, né? E aí, certamente, ele vai ser apoiado nesse processo. Espíritos mais elevados vão conduzi-lo nesse processo de aprendizado, desde que haja nele essa tendência a buscar esse esclarecimento. Conservam os espíritos alguma das paixões humanas? Ao perderem o envoltório, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam a do bem. Mas os espíritos inferiores as conservam, pois do contrário pertenceriam à primeira ordem. Não se enganem, não é o fato de desencarnar que nós vamos ter plena consciência do nosso estado de espírito, né? A gente já conversou aqui sobre isso, já discutimos isso. Não é o fato de simplesmente de nos desligarmos do corpo que vai fazer com que compreendamos toda a realidade do plano espiritual.
nem nos será possível, porque nós não temos capacidade ainda de entender muita coisa. Nós estamos ainda num nível não muito alto, né? Então, é importante a gente saber que muitos das nossas más inclinações, dos nossos sentimentos negativos, vão permanecer conosco e vão ser a causa desse nosso sofrimento, né? Sentimentos como raiva, ódio, vontade de vingança, não vão desaparecer porque a gente desencarnou e virou bonzinho. Não tem um ditado que os antigos diziam: quer ficar bom, morra. Todo mundo disse que era uma pessoa maravilhosa, né? Enquanto está vivo é uma peste, mas morreu, não, era uma pessoa muito boa, um homem muito bom, né? Então, não é assim. Aquilo que a gente traz ainda de negativo, de sentimento ruim, muitos deles vão permanecer com a gente até que a gente tenha uma consciência perfeita dessa nossa situação, ok? Porque deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as suas más paixões, uma vez que lhes reconhecem os inconvenientes? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas. Imaginas que mal desejam. Perdem esse defeito? Desculpa. Imaginas que mal desejam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentam paixões bem acentuadas, uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Imagine uma pessoa que encontra-se na Terra numa situação muito pesada de vício, de dependência de álcool, de drogas, ou o que quer que seja. Dependência muitas vezes de sexo, de jogo, vícios há de toda espécie. Imagina essa pessoa ao desencarnar no plano espiritual. Esses vícios, essas inclinações permanecem com o espírito e vai causar sofrimento para eles também. É isso que ele nos diz, né? Essa atmosfera que nos envolve desses sentimentos, dessas nossas vinculações, permanecem com a gente, não morrem com o corpo, né? Elas estão no nosso espírito. Nossas fraquezas estão no espírito. Por isso a necessidade urgente da gente iniciar, se já não iniciou, um processo muito sério de transformação íntima, né? De reforma íntima, para diminuir essa bagagem que a gente vai levando para o outro lado. Na erraticidade o espírito progride, pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as novas ideias que adquiriu. A gente viu isso um pouco quando estava falando da reencarnação, né? Da importância da reencarnação. A gente pode, como o André Luiz fez no exemplo de nosso lar, se engajar em atividades, passar por treinamentos, estagiar nas mais diversas posições do plano espiritual, mas vai chegar um momento que nós vamos ter necessidade de aplicar essas informações que a gente obteve, de testar essas nossas novas capacidades, de validar esses sentimentos que a gente construiu numa nova oportunidade na Terra, né? Só ao retornarmos à vida material, numa nova encarnação, nós vamos poder testar se nós realmente assimilamos isso no nosso íntimo, né? Somente com digamos, o véu que o corpo, o véu que estar encarnado coloca sobre o nosso espírito, é que nós vamos testar se aqueles sentimentos estão realmente embutidos em nós, e nós vamos conseguir aplicá-los aqui numa nova existência. São felizes ou desgraçados os espíritos errantes, mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeitos das paixões
cujo princípio conservam, ou são felizes, de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz, e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar segundo a sua vontade, representando isso para ele uma punição. E aí eu queria destacar nessa resposta dos espíritos aquela terceira linha: conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. É o tal do desligar desse apego que a gente tem, muitas vezes, a coisas muito triviais, né? Tem gente que coleciona tampinha de garrafa de cerveja. Ai de quem tirar uma tampinha daquela da posição no quadro que ele montou na sala. A briga é grande, né? Imagina esse cara desencarna, vai lá na casa dele, olha para a parede e vê que as pessoas que ficaram na casa não deram nem bola para as tampinhas dele, já botaram lá no quartinho do fundo, já isolaram. Como ele vai se sentir, né? É esse apego, essa desmaterialização. Eu estou usando só um exemplo para ilustrar, né? Claro, a gente gosta das coisas, a gente tem prazer com hobbies, a gente até cuida da mente fazendo atividades manuais, essas coisas. Mas é a necessidade de entender que aquilo é um objeto. Aquilo não nos vai servir para nada. Quantos espíritos são tratados aí em reuniões mediúnicas, perturbados ainda com questões relacionadas a dinheiro, a família brigando pelo dinheiro que ele deixou, que o dinheiro era dele, não era de ninguém, não era para ninguém gastar porque o dinheiro era dele. De que serve esse dinheiro para ele agora no plano espiritual? Mas a mente dele, ainda apegada àquilo, sofre ainda com essas questões. Por quê? Porque aqueles que ficaram não estão preocupados em conservar a fortuna do que morreu, porque o que morreu está querendo que a fortuna permaneça. Não vai acontecer, né? E isso vale também para pessoas, né? A gente usa muito o exemplo dos objetos, que é mais fácil a gente ilustrar. Mas existe também o apego às pessoas. E causa muito sofrimento esse apego, né? Quando desencarna um ente querido, a gente usa logo o termo perdemos fulano de tal. Isso precisa mudar, né? Nós não perdemos. Nós podemos até por algum tempo não gozar da presença física dele ali conosco. Mas certamente a presença espiritual nós teremos e certamente voltaremos a nos encontrar depois de algum tempo, né? Essa questão do apego às pessoas não quer dizer que nós não devamos amar ninguém. Não é isso. Nós devemos sim ampliar nossa capacidade de amar. Amar além dos limites daqueles que estão só pertinho de nós. Mas entendendo que aqui na Terra é um estado transitório, não é definitivo. O nosso estado definitivo é o estado de espírito. Nós somos espíritos num corpo. Nós não somos o corpo que temos um espírito. Ah, o meu espírito... Não, sou eu. Eu sou o meu espírito, né? Eu estou encarnado, mas eu sou o meu espírito, né? Eu não tenho um espírito. Eu sou um espírito. Podem os espíritos errantes ir a todos os mundos? Depende. Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria e continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver, ou a outro do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado, o que, aliás, constitui o objetivo para que deve entender seus esforços, pois, do contrário, nunca se aperfeiçoaria. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas na qualidade de estrangeiro. A bem dizer, consegue apenas entrevê-los, donde lhe nasce o desejo de melhorar-se.
para ser digno da felicidade de que gozam os que os habitam, e poder habitá-los mais tarde. A gente já viu que os mundos são de diversos níveis, né? Eu falei que a Terra estaria nesse segundo nível mais baixo, talvez num processo de transição para esse do meio. Existem mundos bem mais felizes do que o nosso, né? Onde os habitantes já não sofrem as mesmas dificuldades que a gente sofre aqui. Ao desencarnar, nos é permitido visitar esses mundos mais felizes? Ele diz que normalmente até podemos ir, mas como estrangeiros, como visitantes. Muitas vezes num processo até de nos educar para mostrar qual é o nosso objetivo. Olha, veja quanto diferentes estão os estágios entre o que você conhece de mundo e o que você pode obter se você alçar essa mudança íntima, essa sua iluminação, né? Os espíritos já purificados vêm aos mundos inferiores, fazem-no frequentemente, com o fim de auxiliar-lhes o progresso. A não ser assim, os mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Tem um ditado que fala que um cego não deve guiar outro cego, né? A gente, estando aqui num patamar evolutivo que não é muito elevado, certamente precisamos de espíritos que estejam melhores do que nós para nos mostrar o caminho a seguir, né? E aí é impossível não falar de Jesus, que um espírito puro, que não precisava mais estar encarnado, veio à Terra para deixar para a gente ensinamentos importantíssimos para o nosso processo evolutivo, né? Constantemente, espíritos mais elevados do que nós vêm à Terra em missões, né? Alguns não chegam nem a se reencarnar, mas ficam no plano espiritual auxiliando atividades, guiando grupos, conduzindo tarefas, né? Alguns se reencarnam em missões específicas. Muitas vezes a gente vê exemplos que diz, rapaz, uma pessoa dessa não existe, uma pessoa com a capacidade de fazer isso não é natural. Por quê? Porque estão ali cumprindo uma tarefa importante para o nosso processo evolutivo. Nós usamos esses bons espíritos como alvo, para nos reconhecer como espíritos ainda inferiores num processo de evolução. Ok? Bom, aqui a gente começaria o segundo item, mas pelo horário a gente vai parar aqui, né? E aí eu abro mais uma vez a quem tiver perguntas, comentários a fazer sobre essa discussão que a gente teve, sobre a erraticidade, sobre esses períodos no plano espiritual, sobre essas experiências. Quem quer comentar, perguntar alguma coisa? Não? Bom, então eu agradeço a todos a atenção e espero que voltem em outras oportunidades. Obrigado.